Bem, hoje eu vou fazer 3 breves comentários a 3 assuntos que estavam aí circulando durante a semana, já há algum tempo, até mais de uma semana, e pela impossibilidade de eu fazer mais de um vídeo por semana, eu vou fazer esses comentários num único vídeo. Muito bem. Primeiro, sobre esse projeto de lei sobre o abuso de autoridade. Já se falou muito sobre isso, eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque muita gente já fez isso. Seria chover no molhado. Mas tem alguns pontos, digamos, numa reflexão epistemológica que eu gostaria de salientar. Primeiro foi a forma estranha através da qual esse projeto ele passa na Câmara. O voto secreto, regime de urgência, sem nenhum grande debate sobre um projeto de lei de tamanha importância. Como se nós não tivéssemos lei para a previsão do combate ao abuso de autoridade. Isso é muito estranho, porque num país em que tantos políticos estão metidos com organizações criminosas do tipo PCC, Comando Vermelho, FARC e outras organizações criminosas próprias, criadas por eles mesmos, isso é muito estranho. Um país em que o Congresso, as casas legislativas estão cada vez com menos prestígio perante a opinião pública, é muito estranho. Eu não acredito sinceramente que o projeto possa ser ou deva ser vetado inteiramente. Acho que existem coisas interessantes nele. Porém, existem algumas importantes passagens em que o projeto se manifesta de maneira vaga, imprecisa. E esta imprecisão, é importante lembrar que uma lei vaga, e no caso em questão, ela pode favorecer tantas arbitrariedades quantas as arbitrariedades que ela quer combater. Este é o perigo de uma lei vaga, de uma lei com pouco grau de taxatividade, de precisão, e particularmente esse projeto de lei que atinge, no meu entendimento, 2 questões importantes: o poder discricionário da autoridade e o livre entendimento do juiz. E aí algumas pessoas comentaram, teve uma pessoa de destaque mesmo que comentou, rodou aí nas redes sociais, levantou uma questão tanto irônica. Ora, será que os membros do Ministério Público e do Judiciário não confiam nas instituições deles, respectivamente, e estão com medo de serem julgados pelos seus pares? Não é uma questão, no meu entendimento, não é uma questão de medo ou de descrédito às instituições às quais pertencem as autoridades. Mas, sabidamente, essa brincadeirinha perigosa de ativismo judicial, que há muitos anos eu venho reclamando sobre isso, já nos trouxe prejuízos muito sérios. Essa incursão das ideologias revolucionárias, que é algo que eu trato
essencialmente nesse meu terceiro livro, que eu sempre faço a propaganda aqui, que muita gente tem comprado, né? Essa incursão das ideologias revolucionárias no direito, até que se tornaram doutrinas, isso tem um custo muito elevado. Né? Porque esse novo modelo de ativismo judicial praticado no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente que nos interessa, ele cria diversas possibilidades justificadas e fundamentadas em nome de justiças sociais, etc., etc., do afastamento da norma escrita, a começar pela própria Constituição. Uma coisa que o brasileiro nunca quis entender, né? Abandonaram Kelsen, né? Porque o positivismo jurídico seria uma escola conservadora, dogmática. Em essência, muito em essência, o que o Kelsen não aceitava era exatamente isso aí que está se fazendo hoje no Brasil. É você usar normas alienígenas como instrumento de interpretação do direito doméstico, do direito pátrio. Então hoje você usa os tratados de direitos humanos para interpretar a Constituição. Era exatamente no que se refere que a questão que eu estou colocando, era exatamente isso que Kelsen se colocava contra. E daí porque pejorar de tal forma o positivismo jurídico, particularmente no século XX, descaracterizando o que realmente foi escrito por aqueles best-sellers do direito, para justificar o afastamento do ensino desses grandes ícones do direito ocidental, para justificar a chegada, a penetração dessas ideologias revolucionárias que dentro do seu rol de propostas a gente vem chamando aqui de ativismo judicial. Então o perigo não está, no meu entendimento, em judiciário e Ministério Público terem simplesmente medo de julgar os seus próprios colegas, ou de serem julgados pelos seus próprios colegas. Mas esse debate agora é reflexo do grau de insegurança jurídica que nós chegamos. E de fato, olha o que está acontecendo na Argentina, olha o que está acontecendo na Venezuela, na Bolívia, aonde juízes são condenados pelos seus próprios colegas, sim. Mas por quê? Porque seus colegas agora julgados e condenados, sabe a Deus por quê, foram julgados e condenados porque simplesmente estavam contra o regime totalitário do senhor Nicolás Maduro. Então, se existe receio, pode ser esse aí, não sei, não conversei com ninguém, não entrevistei ninguém. Mas não o descrédito propriamente dito na instituição e no preparo dos seus membros. Mas nesse contexto ideológico, revolucionário, que no direito nós chamamos garbosamente de doutrinas, e que nos trouxe a esse contexto da mais completa insegurança jurídica. O que está agora na lei pode não ser interpretado dessa forma, tenha cuidado. Você lê a Constituição, mas o que está na Constituição depende de um tratado de direitos humanos que foi elaborado por você não sabe nem por quê, um burocrata da ONU. Influenciado, inclusive, muitas vezes, recepcionando projetos de ONGs revolucionárias que vão lá e dizem, prepara isso aqui, bota isso aí como tratado. É simples assim. E os países são chamados a assinar, todo mundo se torna signatário, e aí daqui a pouco, quando você vê aquilo está entrando na sua casa, está entrando na sua família, está entrando no seu dia a dia, cessando sua fala, sem você nem saber por quê. Então, uma lei como esta,
um projeto de lei como este tem que ser debatido exaustivamente e aclarado todos os seus pontos obscuros, para que, de fato, o abuso de autoridade seja combatido, mas na forma da lei e com uma lei o mais precisa possível. A polêmica que foi gerada no Brasil com a questão da algema, isso é ridículo. A algema não é punição. Inclusive as Cortes Supremas passaram a tratar a algema como se ela fosse punição. O indivíduo não pode ser algemado porque ele está sendo punido. O teor da interpretação é esse. A algema não é punição, nunca foi. A algema é meio de contenção e um meio de proteção para o agente e para o paciente. Você já imaginou o que pode passar na cabeça de uma pessoa que está sendo conduzida a uma delegacia, né? E por não ser um criminoso, cometeu um crime, mas não é aquele criminoso que vai lá e, né, faz carreira. Você já imaginou que é uma pessoa está sendo conduzida porque fez uma besteira lá, perdeu a cabeça e tal, está sendo conduzida a uma delegacia, ela entrar em estado de desespero dentro da viatura e obrigar muitas vezes o policial a tomar uma medida mais rígida do que é necessária? A algema, ela intimida, ela inibe essa possibilidade. Mas quando? No período do mensalão, vamos lembrar aí, mais ou menos desse período, quando as sumidades, os ícones da elite empresarial brasileira, principalmente, começaram a ser alcançados pela lei, né? Começaram a sair das suas casas, dos seus escritórios, algemados pela Polícia Federal. Aí ninguém nunca se preocupou com a algema no Brasil, né? Enquanto estava pegando o bandido aí, qualquer do povo, ninguém nunca se preocupou com isso. Mas quando começa a atingir a nossa elite empresarial bandida, aí não pode, é constrangimento, né? Criou-se até neologismos para, né, criticar esse tipo de postura, né? E aí você vê que, então, você tem ali, no projeto, você pode observar que há sim diversos interesses, dispositivos em frear a ação da autoridade, seja de um policial, seja de um membro do Ministério Público, seja de um membro do Judiciário, né, e dificultar, de fato, a ação da aplicação da lei, seja ela em qualquer instância. Então eu me preocupo muito com isso, porque num país onde a gente inverte as coisas, você tem visto muito isso, né? Não foram os empresários, os políticos que destruíram o Brasil, não. Foi a Lava Jato. Essa inversão de valores retratadas nessa linguagem, nesse discurso, nessa narrativa, é muito emblemático. Num país em que, para muitas pessoas que foram à escola, que têm diploma, eu vejo colegas meus falarem isso, que destruiu o Brasil foi o Sérgio Moro, né? Foi o Dallagnol, não foi os grandes empresários brasileiros e políticos que criaram uma mega organização criminosa com o maior esquema de corrupção do mundo, não. Então, se você tem um país onde uma parcela significativa da população, de pessoas que têm diploma, que foram à escola, e pensam dessa forma, essa inversão de valores, de análise, de capacidade de análise, como não temer uma lei que se diz combater a autoridade através de dispositivos que deixam em aberto qual o entendimento que terá a autoridade que vai julgar o trabalho de quem estava tentando simplesmente cumprir a lei. Então é preciso sim, é preciso ter atenção sobre isso, né? A segunda questão que eu queria tratar aqui, essa ofensiva contra
a primeira-dama Michele Bolsonaro. Né? Vamos começar por uma questão muito simples. Né? O que a gente mais ouve no Brasil hoje é que o preso tem que ser socializado, que o condenado tem que ser socializado, o criminoso tem que ser socializado, né? O homicida tem que ser socializado, o estuprador tem que ser socializado. Né? Muito bem, muito bem. Mas daí, na hora que você vê uma pessoa que teve um passado na família, um passado não recomendável, aí esta pessoa começa a ser apedrejada em praça pública. Quer dizer, está muito claro uma coisa, sabe? Esse discurso do pessoal aí da ressocialização é um discurso de apologia ao banditismo. É isso que está sendo revelado. Ó, porque você, ao invés de enaltecer uma pessoa que teve um contexto de criação, né, de habitação, de criação, um contexto nem um pouco favorável a uma boa conduta, mas ainda assim ela venceu, esta pessoa venceu, se tornou uma pessoa digna, trabalhou, estudou, né, não se envolveu com toda essa circunstância desse contexto. Você, ao invés de enaltecer essa pessoa, você joga pedra. Ora, então você adora mesmo é bandido. Você não adora pessoas vencedoras, pessoas limpas, pessoas íntegras. Você adora bandido. E esse seu discurso de ressocialização é de fato um discurso de peninha ao bandido. É um discurso, uma narrativa falsa. Você está interessado em pessoas que cometem crimes para poder você se parecer bondoso, tendo piedade daquelas pessoas que cometem crime. Porque aquelas pessoas realmente vencedoras, que superam o seu passado, que superam os inúmeros obstáculos, você é o primeiro a jogar pedra. Então você é um imbecil útil. É um hipócrita, é um mentiroso. Não é verdade? E é claro que aí vem uma questão importante, que o pessoal tá falando muito essa coisa aí, que é verdade, né? A destruição de reputação, isso é verdade. Mas tem algo a mais que eu quero acrescentar nisso aqui. Por que essas pessoas que, como eu disse, uma hora defende a tal da ressocialização, até para quem já matou 30. Outra hora, uma pessoa que teve um passado rigoroso, essa pessoa vence na vida, ela é apedrejada. Será que é só hipocrisia, canalice? Não. Tem algo mais. É importante lembrar que numa sociedade que está se implantando o comunismo, não é possível que haja pessoas virtuosas. Pessoas virtuosas se tornam verdadeiras blasfêmias em sociedade que está se implantando o comunismo. Essa destruição, esse assassinato de reputações, como passou a ser chamado, é um projeto muito mais abrangente. Atacar pessoas que possuem o dom da virtude, da honestidade, da integridade, é peça-chave, é uma estratégia-chave, porque não é possível restar um bom exemplo sequer para as novas gerações. Pense nisso. Esse é o objetivo. Uma pessoa como a senhora Michele Bolsonaro, ela é um grande exemplo para as novas gerações. E ela não pode ser esse grande exemplo, entende? É preciso destruir pessoas como a senhora Michele Bolsonaro, até porque ela, por ser primeira-dama, ela tem um destaque muito grande. Ela tem uma visualização muito grande. Ela se torna exemplo para as novas gerações. Ela é uma pessoa de projeção. Essa pessoa de projeção, ela tem que ser destruída. A imagem dela de pureza, de hombridade, de dignidade, de vitória, de virtude, isso tem que ser destruído.
Então esse discurso das narrativas, dessas narrativas que visam destruir a pessoas que podem simbolizar e exemplificar a virtude, esse discurso tem um objetivo muito maior. É o mesmo ataque que se faz ao cristianismo. Você não pode ter, a mulher não pode ter Maria, mãe de Jesus, como exemplo de mulher. Tem que ser Lilith. Já expliquei isso em diversos. Um demônio. A mulher honesta, recatada, do lar, como passou a ser citada como expressão pejorativa. A mulher, para o feminismo, a verdadeira mulher, aquela mulher revolucionária, empoderada, contra toda e qualquer autoridade, contra toda e qualquer decência, contra toda e qualquer coisa que dignifique de fato a mulher. Ela tem que ser uma prostituta de preferência, como já dizia Marx e Engels, manifesto comunista. Então uma mulher digna, uma mulher que inclusive não só é digna, mas venceu num caminho de espinhos. Esta mulher não pode permanecer sem ser apedrejada. Tem que destruir essa imagem, porque essa imagem vai servir de exemplo para uma nova geração de mulheres. E essa nova geração de mulheres não pode seguir esse exemplo da mulher digna, tem que seguir o exemplo da mulher prostituta, da mulher depreciada, da mulher que se autodestrói, da mulher bandida. Então pensei bastante nisso também, reflito sobre isso, porque esse ataque à nossa primeira-dama é apenas mais um dos inúmeros exemplos sobre essa estratégia comunista, progressista, bolivariana, dê o nome que você quiser, no sentido de destruir os valores da sociedade ocidental. E qualquer um que manifeste esses valores será destruído, será atacado. Muito bem. E por fim também, muito rapidamente, me perdoe aqui, eu queria chamar a atenção para o relatório que foi publicado, e foi divulgado pelo Ministério da Fazenda, Diagnóstico do FIES, onde fez uma análise de 1998 a 2017. Eu queria só, talvez eu tô querendo fazer um outro vídeo mais detalhado sobre essa questão, mas eu não quero deixar de comentar rapidamente isso aqui. Você pode baixar na internet, e é bom que você dê uma olhada, a forma irresponsável como o FIES foi administrado, criado nesta versão e administrado, principalmente a partir do governo Dilma, principalmente, não só, tá certo? E como, aí eu faço a minha crítica construtiva, essa crise hoje do ensino nas instituições privadas, como que os grandes empresários estão tão competentes para criar empresas tão imensas e não erraram numa questão crucial de leitura de cenário. Não perceberam que está aqui em gráficos no relatório. Não perceberam, eu já falava isso há algum tempo atrás, mas agora eu tenho um material de confiança para respaldar minha fala. Não perceberam que aquela onda de fiéis, aquele espalhamento de fiéis, fiéis para todos, em determinados momentos, não exigia nem fiador, mesmo com o nome no SPC Serasa,
pós-fiéis, né? Principalmente aí pelos idos entre 2013, 14 e 15, tendo como pico 2014. Né? Como não se percebeu, né, que isto seria uma mera política eleitoreira que logo iria passar. Né? Este eu acho que foi o grande erro, o que levou a um expansionismo do ensino privado, que se esse fenômeno tivesse sido observado com precisão, ou se foi, me parece que não foi levado na sua devida consideração, levou a essa crise do ensino privado. Agora é importante que o empresariado perceba, entenda, se torne convicto de que nós estamos na era pós-fiéis. Existem várias possibilidades de saída. O mundo não vai se acabar. Mas é preciso adaptações. É preciso ajustes. Não simplesmente com demissões, encurtamentos e isso. Não. É preciso determinadas políticas adotadas antes do fiéis. Particularmente, o valor das mensalidades. Esse é um ponto-chave. Há solução. Mas essa solução não é imposta por mim nem por ninguém, é pelo próprio mercado. Aqueles que estiverem mais atentos a essa necessidade de uma nova adaptação, algo tão pregado pelas teorias de gestão, né? Que nós temos que estar sempre nos adaptando ao mercado, temos que estar sempre inovando, temos que estar sempre, enfim, recriando. Então vamos lá. A hora é essa. Não simplesmente com aplicações de plataformas, de matrizes, de ferramentas de gestão de cima para baixo, como se isso pudesse dar certo como uma vara de condão. Mas tudo isso e determinadas outras variáveis sendo levadas em consideração para que no conjunto essas instituições tão importantes que possibilitaram a ascensão, a realização de sonhos de tantas pessoas, né? Essa expansão do ensino privado no Brasil foi uma coisa muito grandiosa, e deve ser valorizada e deve ser preservada, mas fico alerta. Nem sempre tudo que vem de cima para baixo pode dar simples resultado positivo. É preciso um ajuste entre o topo e a base da pirâmide. Fica aqui o meu agradecimento por vocês visualizarem esse vídeo, que eu tratei de 3 assuntos extremamente complexos com tanta rapidez. Me desculpe a superficialidade, mas eu não poderia deixar de fazer esses 3 comentários que já vinham me incomodando há pelo menos 2 semanas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.